Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Nesta tarde, eu creio que Deus estará falando aos nossos corações. Tudo bem com você? Com vocês? Como é que vocês estão? Amém? Eu espero que estejam bem, em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra que eu quero deixar para você nesta tarde se encontra no Evangelho de Gênesis, amém? Evangelho de Gênesis, no capítulo 37, que nós vamos abordar uma palavra a qual o Senhor confiou no meu coração, que fala sobre os sonhos de José, amém? No Evangelho de Gênesis, no capítulo 37, nós vamos ver a história de José. Nós vamos começar a perceber quando que vai começar a iniciar-se um processo na vida de José. A palavra de Deus vai nos dizer que José era um filho muito amado de seu pai Jacó. E a palavra do Senhor vai nos dizer que José, ele começa a ter um sonho. Só que o sonho de José não era um sonho comum. O sonho de José era um sonho de revelação. Deus estava revelando o que ele queria fazer na terra através da vida de José. E isso não era muito entendido por José, creio eu. Mas os seus irmãos entendiam um pouco a respeito daquilo que estava sendo dito, e o seu pai também. A Bíblia vai nos dizer que quando José ele conta os seus sonhos, e um dos seus sonhos, que ele vai ter 2 sonhos, ainda junto da sua família. A palavra de Deus vai nos dizer que José tem o primeiro sonho, e nesse sonho ele estava junto dos seus irmãos, e os feixes dos seus irmãos se inclinavam diante do dele, e o dele ficava de pé. Quando os irmãos de José escutam este sonho, eles se iraram e odiaram ainda mais José. Eles não criaram ódio de José por causa do sonho propriamente dito de início. Eles já tinham inveja e odiavam José, porque Jacó amava mais a José do que a eles. E a Bíblia vai nos dizer que José era um dos filhos da velhice de Jacó. Jacó amava muito a José, porque também ele era filho de sua mulher amada. Então, os irmãos de José, eles já tinham um probleminha com José, ou um problemão com José por causa disso, por causa deste amor que o pai de José tinha por ele. Uma coisa que me chama a atenção é que José não era um filho amado pelo seu pai e rebelde. José não era um filho amado pelo seu pai, mas um filho ingrato, desobediente, não. Jacó amava José, mas José também, ele era digno desse amor, porque José era um filho muito obediente. A Bíblia vai nos dizer que quem não era obediente eram os outros filhos de Jacó. Os outros filhos de Jacó não eram obedientes, eles faziam muitas coisas erradas. E o seu pai sempre pedia o José para poder estar ali vendo o que os seus irmãos estavam fazendo. E o José, como um bom filho obediente, chegava diante de seu pai e contava tudo que os seus irmãos estavam fazendo. Não era por maldade, era porque ele era obediente. Então, quando nós somos filhos, e o nosso pai ou a nossa mãe chega diante de nós e nos pergunta algo, a gente não conta mentira, a gente fala a verdade, porque a gente é obediente. E José era muito obediente ao seu pai. E o segundo sonho que José vai ter é quando o sol e a lua e as estrelas, e 11 estrelas se inclinam diante dele. E o seu pai achou aquilo estranho, porque José já estava tendo sonhos assim, sonhos de governo. E os seus irmãos achavam realmente que José ia governar sobre eles. Naquela época tinha muito essa questão, né, de hereditariedade. Quando o pai morria, o outro tomava posse. Não é só naquele tempo, hoje em dia também é assim, né? Nós vamos ver nas repartições de heranças, né? Quando uma família é muito rica, de vez em quando, ou geralmente tem um problema na repartição de herança. Porque um quer mais, ou o filho primogênito tem uma herança maior. Eu não sei, gente, como que tá essa questão hoje de lei. Mas nós sabemos que existe, né, ainda, né, sobre as nossas leis humanas essa questão. Então os irmãos de José, eles achavam que José ia reinar sobre eles. Eles não queriam que José reinasse sobre eles, não queriam o governo de José sobre eles. Até porque eles tinham um pai e já se governavam por si só. Ou seja, a gente decide a nossa vida, a gente decide o que a gente vai fazer. Tanto que tudo que eles faziam à espreita e às vezes escondidas. O pai dele, Jacó, só sabia porque José
contava. José era obediente, via e falava, olha, pai, eles estão fazendo isso assim, assim. E não eram coisas boas. E por fim, o que eu quero falar com os irmãos é sobre, né, um determinado momento, José, ele está procurando seus irmãos, assim como seu pai tinha pedido, e ele encontra seus irmãos. E quando os seus irmãos vê José chegando diante dele, estava todo mundo reunido junto, eles começam a tramar algo contra José. E naquela trama toda, eles queriam matar José. A trama dos irmãos de José era para matar José. Eles queriam matar José. E quando eles veem José, eles falam, nós vamos matar José e nós vamos ver o que será dos seus sonhos. Então, se a gente mata ele, nada mais vai acontecer. Presta bem atenção no que está acontecendo aqui. Os irmãos de José estão querendo matar ele por causa de um sonho. Por causa de um sonho. E muitas das vezes nós temos sonhos. Temos sonhos concretos. Por exemplo, um sonho concreto. Você deseja comprar uma casa. É um sonho concreto. Você não fica sonhando em comprar uma casa. Você sonha, né? Você imagina, né? Acordado, é um sonho acordado, um sonho real. Você tem um desejo de comprar uma casa. Às vezes você já está até se planejando para realizar esse sonho. Às vezes você tem um sonho de não só comprar, mas fazer alguma coisa, prestar um serviço à comunidade. É um sonho, ou a sua igreja, eu não sei, um sonho de alguma coisa, uma mudança, algo que você queria fazer. E esse sonho que você tem é algo assim, concreto, é real, porque ele não é algo escondido, você pode sonhar ele acordado, você pode escrever sobre esse sonho. Só que o sonho de José, irmãos, isso é muito, muito forte. O sonho de José era sonho que você não tem domínio. Nós, seres humanos, temos a capacidade, fomos dotados por Deus de uma capacidade de sonhar. Só que a gente sabe muito bem que o nosso sonho, ele não pode ser regulado. Você não começa a sonhar e começa a dizer, olha, não, vai pra cá. Não, isso aqui não pode acontecer, não some com isso daqui. Não é assim. O sonho de José era um sonho. Alguém que dormiu e sonhou. Ele dorme e sonha, como todo mundo sonha. Só que os seus irmãos queriam matar ele por causa de um sonho. Por causa de um sonho. Que José, o próprio José, não tem domínio sobre o sonho dele. Nenhum sonho, nem esse, nem sonho nenhum. A gente não consegue. E geralmente, quando a gente, né, não sei, eu creio que você já teve pesadelo, muitas das vezes a gente precisa de ajuda de alguém chamando, e aí você acorda do pesadelo. Porque se ninguém te chamar, você ainda fica dentro do pesadelo. Porque você tá sonhando. Ou qualquer outro sonho. Você não tem domínio com o sonho. E José não tinha domínio de sonho dele. Nem esse sonho, nem sonho nenhum que José pode ter sonhado. Só que os irmãos dele queriam matar ele. Por causa de um sonho que ele nem tinha domínio. Então, você percebe, né, a profundidade. Percebe a profundidade disso aqui. Isso aqui é muito profundo. Ele vai ser morto por algo que ele não tem domínio. E o que eu quero te dizer nesta hora? Que o sonho de José, a qual ele estava vivendo sobre ameaça, que ele estava vivendo sobre ameaça, por causa de um sonho que ele não tinha domínio. Aquele sonho não era dele. Quando o sonho, ele é um sonho comum, ele não levanta inimigos, ele não causa nada. Você sonha, acorda e vive a sua vida. Mas o sonho que José estava tendo, estava causando tanto impacto nos seus irmãos, daquela forma, ao ponto de eles nem parar para pensar, nosso irmão está sonhando e ele não tem domínio sobre o sonho. O sonho que José está sonhando, ele não tem como, como que eu posso dizer? Não tem domínio. Essa é a palavra, não tem domínio sobre o seu sonho. Eles não pensaram isso, né? Então, e eles sabiam que aquilo não era uma invenção. Eles sabiam que José estava sonhando sim. Só que o sonho que José estava tendo, um sonho que José não teve domínio, não era o sonho de José. Aquele sonho era uma revelação muito poderosa de Deus sobre a vida de José. E José começa a sofrer.
dentro da sua casa, no lugar onde ele deveria ser cuidado e abraçado, ele começa a sofrer por causa de um sonho. Ele sofre por causa de um sonho que ele nem tem domínio. Então, Deus, ele escolheu José. Ele escolheu José para viver algo, e aquele algo que José ia viver não era naquele tempo. José tinha apenas 17 anos quando ele começou a sonhar. Quando José foi levado escravo para o Egito, junto com a companhia dos ismaelitas, José, ele tinha apenas 17 anos, ele era um menino, ele era adolescente, ele era um menino ainda. E ele já estava sofrendo, ele já estava sentindo a pressão do que é você viver algo de Deus, sobrenatural, numa terra de pessoas naturais, humanas e muitas das vezes malignas. O que eu quero dizer para você nesta hora, eu vou finalizar aqui, amém? Essa palavra para mim foi muito impactante, verdadeiramente muito impactante. Eu creio que Deus está falando aos nossos corações, porque Deus olhou para José e viu em José a capacidade de viver algo que só Deus podia administrar através da vida de José, que só José poderia administrar com a ajuda de Deus. Era como se Deus o chamasse de uma certa forma, através de um sonho que ele sonhou, que ele não tinha noção do que estava acontecendo. E é como se Deus estivesse chamando José. José, eu estou te chamando. José só tinha 17 anos. Eu estou te chamando para que você venha cumprir algo. Porque Deus, irmãos, ele é onipresente. Deus sabe de todas as coisas. Nada está fugindo do controle de Deus. O tempo não foge do controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E ele tem controle sobre todas as coisas. E Deus chama José para viver algo que ia acontecer anos à frente. Então, José estava sendo preparado aos 17 anos de uma forma muito dolorosa. Muito dolorosa. Se você for ver a história de José lá em Gênesis, você vai ver, é muito dolorosa. Quando eu cheguei no final de José, da história uma vez, eu chorei muito. É muito doloroso. Mas o Senhor Deus estava chamando José para fazer uma aliança com José, para que José suportasse o que ele estava vivendo, porque José precisava cumprir um plano de Deus. E isso, irmãos, não seria algo para sempre. Aquele sofrimento de José não duraria a vida inteira. Pelo contrário, Deus o exaltou soberanamente sobre todos os seus, não somente sobre os seus. Quando tudo passou, depois de 13 anos, creio eu, eu não lembro aqui o tempo certo, mas eu acho que foi com 30 anos, 17 aos 30. Quando José passou todo aquele processo, 13 anos, quando ele passou por todo aquele processo, Deus cumpriu sobre a terra o que ia acontecer, sobre a vida de José, aconteceu o que o José tinha sonhado. O que eu quero dizer para você nesta hora, às vezes nós estamos passando ou vivendo alguma coisa que muitas das vezes a gente se pergunta, meu Deus, por quê? Muitas vezes, surge até aquela frase, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Por que eu sofro tanto? Por que me perseguem tanto dessa forma, há tanto tempo? O que eu fiz? Então, você percebe que os irmãos de José conseguiam ver no sonho de José um reinado. Eles conseguiam olhar para José e ver que José ia reinar. E esse reinado, irmãos, na vida de José, os irmãos não aceitavam esse reinado, e muito menos o inimigo das nossas almas. Hoje nós não lutamos contra carne e sangue, mas o inimigo das nossas almas usam pessoas, usam situações para poder destruir a gente, para tentar destruir os planos de Deus. Só que eu quero declarar nesta tarde, neste final de tarde, que os planos de Deus ninguém pode frustrar. Fica firme. Às vezes está doendo, às vezes eu acredito que você, assim como eu, se pergunta, meu Deus, por quê? Deus, o que está acontecendo? Quantas vezes a gente fica assim, Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Porque se eu fiz alguma coisa de errado, eu vou me consertar. Se eu ainda estou fazendo algo de errado, me ajuda. Eu não quero continuar errando. E um erro que você nem tem, ou você nem fez.
mas você está sendo perseguido por inimigo, pelo próprio inimigo. Você está sendo caluniado, você está sendo apedrejado, você não sabe nem o que é. Mas Deus viu algo em você. Deus tem um plano para cumprir em nossas vidas. Nós não nascemos por acaso, Deus tem um plano, uma obra extraordinária na nossa vida. Eu estou dizendo aqui para pessoas que tá pesado assim, sabe? Que chega uma hora que parece que você fala, meu Deus, eu vou desistir. Eu não tô aguentando mais. Eu não sei nem por que eu tô sofrendo. José estava sofrendo por causa de um sonho, que ele não tinha nem domínio sobre o sonho. Às vezes você tá aí pensando também, Deus, eu tô sofrendo pelo quê? Eu nem sei pelo que eu tô sofrendo, não sei nem por que eu sou perseguido. Eu não sei nem por que há tanto tempo, eu sofro tanto. E parece que isso nunca vai acabar, isso nunca vai chegar, né? Então o conselho que Deus nos dá é o exemplo de José. Vamos seguir o exemplo de José. A Bíblia diz que em todas essas coisas, José sabia que Deus estava com ele. Então, que nós possamos ter essa certeza, mesmo que você chore. Eu acredito que José chorou. Eu acredito que José não chorou só lá quando ele viu seus irmãos chegando diante dele. Lê a história, lê a passagem. No final disso tudo, quando os irmãos de José estão diante dele, José chora muito. Um choro, um grito de choro. Mas eu acredito que José não chorou aquele choro só ali. Claro que existe vários tipos de choro, mas aquele choro de José foi um tipo de choro. Mas eu quero dizer que José, eu acredito que na prisão, porque ele foi preso, acusado de coisas que ele não fez, algo que ele não tinha feito, ele foi vendido como um escravo, sendo que ele era livre. Uma coisa que me chama atenção nessa palavra é que a companhia de ismaelitas estava levando especiarias, era mirra, era coisas de muito valor. E no meio disso tudo estava José. Me chama muita atenção essa passagem, porque não era uma companhia assim que passavam muitas, né, para poder fazer vários carregamentos de várias coisas, mas não. Aquela companhia ali estava levando coisas preciosas. Talvez o caminho que você está percorrendo, né, ele é espinhoso, muitas das vezes. O caminho que você está sendo conduzido, às vezes está fazendo você gemer muito, mas é o mesmo caminho que leva especiarias. É o mesmo caminho que leva coisas que têm grande valor, alto valor, muito valor. E José o tempo todo dizia, né? O tempo todo a Bíblia diz que Deus estava com ele. José sabia que Deus estava com ele. Eu quero declarar nesta tarde que Deus está comigo, Deus está contigo, que Deus está conosco, que este caminho que nós estamos passando, isso que nós estamos trilhando para poder viver algo de Deus, mesmo que você não está entendendo, mesmo que muitas das vezes a gente não está entendendo, nós somos escolhidos, nós somos chamados e muitas das vezes a gente não está entendendo. Mas eu quero que você te convidar, meu amado e minha amada, a ser fiel. Permaneça fiel, olhando para o autor e consumador da sua fé. Nenhum daqueles que Deus escolheu viveu uma vida fácil, mas eles tinham algo que muitos não tinham, que era intimidade, que era presença, que era algo que muitos não têm, muitos nem têm nem podem ter, mas eles tinham comunhão com o próprio Criador, e isso já é algo assim, né, um padrão assim, sabe, de muita excelência. Talvez olhando para a situação, olhando para tudo, tentando analisar, tentando entender. Às vezes nem dá para entender, mas que o Senhor possa segurar nas tuas mãos. A cada dia que Deus possa repousar sobre você a sua graça, o seu favor, o seu amor nunca saia, nunca de perto de ti. Que você possa crer, confiar, se prostrar diante ao seu Deus tão somente. E acreditar e crer que tudo está no controle das mãos de Deus. Que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E que aquele que começou a boa obra, ele vai
terminar. Não é só choro, não vai ser só lágrimas. Foram 13 anos, 13 anos, creio eu, de dores, de muitas lágrimas, mas também 80 anos de benevolência, de bondade e de graça. Os anos vividos de choro, de lutas, de guerra, de perseguições não poderão se comparar àquilo de melhor que Deus tem preparado para aqueles que foram fiéis. Amém? Não dá para comparar 13 anos com 80. Foram 80 anos. 80 anos. E dentro desses 80 anos, 13 anos, esquecido. Passou batido. Porque o Senhor cumpriu o seu querer. Abençoou toda uma nação, toda a terra, através da vida daquele homem. Através da fé, da perseverança, do posicionamento insistente de ficar, não sabendo para onde ia, não sabendo o que aconteceria, mas crendo que o seu Deus era fiel e que por fim, assim como disse Jó, se levantaria sobre a terra ao seu favor. Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Amém? Eu creio que ela, para você, né, que tem vivido uma vida muito parecida, semelhante com a de José, que Deus possa estar te confortando. Amém? Te fortalecendo. Amém?